a depressão pode ter algumas causas, né? Essas causas algum evento que desencadeia a depressão na criança. Esses eventos a gente pode chamar de gatilhos. Então, quais os gatilhos? Bom, o mais comum, mais clássico, é a perda de alguém, de um ente querido. Pode ser um avô, um tio, ou mesmo um cachorrinho, um animal de estimação que falece e a criança começa a apresentar esses sintomas. Outros gatilhos pode ser uma situação conflituosa em casa, às vezes briga entre os pais, ameaça de separação, ou então dificuldades escolares, então um ambiente escolar às vezes hostil à criança, com bullying, ou então uma criança com dificuldade escolar, a própria dificuldade pode desencadear a depressão, porque ela todo dia entra em contato com aquilo, todo dia ela percebe que os amiguinhos estão fazendo a atividade X e ela não consegue entender, e isso vai se somando, né? Então acho que isso é uma outra fonte de angústia para essa criança e pode desenvolver essa depressão. A depressão infantil pode ser prevenida como? Né? Através de, na escola, observar a criança que está com alguma dificuldade, seja acadêmica ou seja interpessoal, e ajudá-la a vencer esse problema. Então, se for um problema acadêmico, tentar identificar e treinar essa criança e encaminhar, seja para um fono, seja para algum psicopedagogo, para ajudá-la a passar essas dificuldades. Se for interpessoal, tentar ajudá-la a interagir melhor com o grupo, evitando bullying. Em casa, evitar cobrar demais da criança, porque às vezes são pais que exigem 10 e tem crianças que não conseguem, que realmente às vezes até estuda, mas o 10 é super difícil. Então é importante o parabéns, parabenizar a criança quando ela vai bem num trabalho, quando ela faz alguma coisa que é legal. Não só cobrar, né? Porque às vezes tem pais que cobram demais dessa criança, então parece que nunca ela tem um parabéns, nunca tá satisfeita, os pais nunca estão satisfeitos, isso pode levar a uma depressão. Quando os pais brigam em casa, evitar que a criança participe disso. Às vezes o casal está numa situação mais conflituosa e tem algumas discussões. É importante a criança ser poupada desse tipo de situação, porque isso causa insegurança, ela fica com medo de alguém ir embora, aí às vezes ela começa a se sentir culpada por aquela briga. Então, não que os pais não possam se separar, eles podem se separar, mas passar essas informações para a criança de uma forma mais segura, quando isso já está definido, isso vai dar mais segurança para a criança, e isso tudo você pode prevenir a depressão. Outras coisas que podem prevenir a depressão, atividade física é muito importante na criança, não só para a criança, mas para os adultos também. Mas a atividade física é uma outra forma de prevenção de depressão. A criança às vezes não é boa em matemática, em história, em português, mas ela pode ser um bom atleta, né? Então ela não se destaca na escola, mas ela se destaca no esporte, então é mais uma forma de deixá-la bem, né, na escola, e além do próprio efeito da atividade física, que realmente ajuda em casos de depressão e também para prevenir a depressão. Então, até assim, são hábitos de vida saudável. Evitar muito tempo em rede social, porque muito tempo em rede social, muito tempo em computador, em telas, em jogos, isso aumenta a irritabilidade da criança, pode levar à depressão. Crianças que não estão muito bem, quando começam a assistir, ver outras crianças bem, outras situações felizes ali em rede social, muitas vezes elas ficam piores, elas ficam mais deprimidas ainda, e então precisa ser controlado a quantidade de acesso às redes sociais. Para o tratamento da depressão, nem sempre a gente precisa de medicação. Então, muitas vezes, fazendo toda essa movimentação da prevenção da depressão, você também, às vezes, não estava fazendo, começa a fazer, isso ajuda no tratamento da depressão também. Então, você pode
às vezes uma criança está deprimida e você pode conversar na escola, ver qual é a dificuldade dela, quando ela percebe que está melhorando essas dificuldades, está tendo ajuda, melhora a depressão. Então, nos casos leves, às vezes não precisa de fato de uma medicação, às vezes precisa de uma psicoterapia, sim, mas não necessariamente a medicação. A medicação é usada nos casos mais graves, assim, que realmente tem bastante... a criança tem bastante prejuízo com sintomas, então a gente precisa entrar com a medicação para ter uma melhora um pouco mais rápida, ou porque os sintomas são muito graves, então não é uma mudança de hábito que vai mudar esses sintomas. Então, nesses casos, a gente usa a medicação. A medicação que é utilizada são medicações seguras para a criança, a gente não usa medicação que vicia, ao contrário que muita gente pensa e tem medo. A gente não usa medicação que vicia, a gente não usa medicação que dopa. A ideia é que a criança fique funcionando melhor do que ela está e não pior. Então, não é para engordar, não é para ficar sonolenta na escola, não é para ficar viciada em medicação. Então, é usado medicações já mais seguras para essa idade. A questão do encaminhamento é muito difícil, porque é muito difícil às vezes para os pais aceitarem que o filho está deprimido. Infelizmente existe um tabu em relação aos transtornos psiquiátricos, principalmente quando se fala de criança. Então é importante informar, eu acho importante a informação, né, para a população geral, para que esse tabu diminua com o tempo. Mas no caso de uma criança que está com dificuldades, né, como a gente pode abordar esses pais, como que a gente pode incentivá-los a procurar uma ajuda? Eu começaria mostrando para esses pais a dificuldade da criança, né? O que é que ela está apresentando, o que você observou, qual é a dificuldade dela, e dizer, será que não vale a pena fazer uma avaliação? Fazer avaliação não quer dizer que você é obrigado a dar medicação, você não é obrigado a fazer o que o psiquiatra passou, você pode passar por outro psiquiatra, outro profissional para tirar essa dúvida. As medicações, tem medicação que é segura para a criança, então a informação para esses pais é muito importante. E é importante também tirar a culpa dos pais. Muitas vezes o pai descobre que a criança tem depressão, pronto, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Então, às vezes, os pais têm muita dificuldade de entrar em contato com o que é que eu fiz de errado. E na maioria das vezes o pai não fez nada de errado, né? A questão é que a criança tem alguma particularidade ou, sei lá, alguma situação que eles estão vivendo e que a criança não conseguiu superar, não conseguiu passar. Tem crianças que já nascem com isso, já é uma questão genética. Tem crianças que lidam bem com problemas, com questões difíceis em casa, tem crianças que não. Então, isso não é culpa dos pais, né? A única coisa que o pai precisa é procurar essa ajuda, né? Então, eu acho que informações para essas famílias, para a população geral, é muito importante para evitar esse deixar de procurar ajuda, e aí a criança acaba se perdendo muito, porque 6 meses de um quadro arrastado numa criança, que ela vai perder muito de conteúdo de escolar, muito de desenvolvimento. Para um adulto, 6 meses não é nada, mas para uma criança é muito. Então é importante a identificação e o tratamento, a abordagem correta o mais cedo possível quando se trata de criança.